maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 23. O tema que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Bom Dia com História, parte 23, é a literatura no ensino de história. Eu trouxe para vocês alguns tópicos aqui que a gente vai explorar durante o nosso quadro Bom Dia com História, parte 23. Trouxe para vocês qual que é a importância da literatura enquanto um documento histórico, algumas sugestões de livros de literatura para que a gente trabalhe a literatura nas aulas de história, um exemplo de livro de literatura para se trabalhar nas aulas de história, quais são os benefícios da literatura e assim por diante. Refletir um pouquinho aqui qual que é a importância da literatura enquanto documento histórico, sendo que nas aulas de história a gente pode utilizar a literatura enquanto um documento histórico. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês quando a gente trabalha o conteúdo das grandes navegações. Então, a gente pode trazer como documento histórico o livro Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, onde a gente teve os primeiros registros do Brasil. Então, a gente pode trabalhar alguns capítulos do livro com os alunos para que a gente explique os conceitos como pau-brasil, indígena, fauna e flora, trópico de Capricórnio e etc. Algumas sugestões de livros de literatura que a gente também pode utilizar para trabalhar nas aulas de história, como Capitães de Areia, do Jorge Amado, Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil, Os Miseráveis, de Victor Hugo, O Alienista, de Machado de Assis e assim por diante. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de livro de literatura que a gente pode trabalhar nas aulas de história. Então, eu trouxe aqui como um exemplo de livro de literatura que a gente pode utilizar nas aulas de história, como Livros Miseráveis, de Victor Hugo, que a gente pode utilizar esse livro enquanto documento histórico, quando a gente está estudando o conteúdo da Revolução Francesa, de 1789, e assim a gente pode extrair a partir de alguns fragmentos. Então a gente sabe que a Revolução Francesa ela ficou marcada como uma importante revolução na história por conta de se haver muitas mortes e disputas de poder, e assim por diante. Benefícios da literatura. Então, com a literatura a gente consegue ampliar a nossa visão de mundo. A literatura, como documento histórico, faz com que os alunos tenham mais interesse nas aulas de história. Por meio da literatura a gente consegue se teletransportar para outros lugares e assim por diante. Sugestões complementares de livros de literatura, como Capitães de Areia, do Jorge Amado, Helena, de Machado de Assis, Iracema, de José Alencar e Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se qualquer dúvida com relação ao nosso quadro Bom Dia com História, parte 23, eu estou à disposição, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.